Sobre cuidados hormonais e qualidade de vida. Esse assunto é agora aqui na Rádio 94 FM, ao vivo, e também pelo nosso Instagram, viu? @Rádio 94 Lavras. Raul já deu o play aqui, tá tudo certo para você assistir também essa nossa entrevista. Corre pro Instagram. Se você ainda não segue, segue lá, porque tem muito conteúdo, muita coisa bacana, tem muitas promoções também, viu? Doutora Carla ao vivo aqui conosco. Muito bom dia. Seja muito bem-vinda, doutora Carla. Bom dia, Diane, tudo bem? Bom dia aí todos os nossos ouvintes da Rádio 94, sempre trazendo aí novidades para a cidade. Muito bom. Muito bem-vinda sempre, tudo jóia, graças a Deus, doutora Carla. E o mês das mulheres, né, gente, é um momento importante aí para falar sobre saúde, autocuidado e qualidade de vida. Muitas vezes, alterações hormonais passam despercebidas, mas podem impactar diretamente aí o bem-estar, o humor, o sono, a energia e até a autoestima. Para esclarecer tudo isso, a doutora Carla está aqui ao vivo conosco aqui no Destaque, que vai conversar sobre a importância dos cuidados hormonais, os principais sinais de desequilíbrio no organismo e como a medicina pode ajudar as mulheres a terem mais saúde e disposição, também qualidade de vida em todas as fases da vida. Doutora Carla, para a gente começar, o que são os hormônios e qual que é o papel deles aí no funcionamento do corpo feminino? Nossa, a mulher é um turbilhão de substâncias, né, reguladoras das nossas funções, né, que são os hormônios. Então, a gente tem hormônios que vão atuar em várias partes do organismo, né, da população, tanto masculina quanto feminina, crianças, adultos. Mas, em especial nas mulheres, quando a gente fala de hormônio, a gente está sempre aí preocupado em questões relacionadas com climatério e menopausa. Né? É lógico que esses hormônios impactam diretamente também na fase reprodutiva, né? As pacientes aí que estão tentando engravidar, que estão aí nesse processo, ou então as meninas que vão passar aí pela essa fase da puberdade, então os hormônios estão agindo ali diretamente também. Mas quando a gente fala de climatério e menopausa, é engraçado, né? Parece que foca tudo nisso, né? Assim, o problema hormonal é climatério e menopausa. Todo mundo já pensa logo nesse período da fase da mulher. E, ou seja, eles influenciam diretamente em várias funções do nosso organismo, é isso mesmo? Sim, controlam tudo, né? E, em especial, quando a gente fala do climatério, né? A gente chama sempre atenção dos hormônios, né? Como estradiol, progesterona, testosterona, que são hormônios que estão aí envolvidos diretamente, né? Na presença de alguns sintomas muito importantes dessa fase, muito marcantes dessa fase. E é por isso que é tão importante, doutora Carla, manter a qualidade de vida das mulheres, o equilíbrio hormonal é importante por causa disso? Por várias questões, né? Quando a gente está falando de pacientes, né, jovens, né, que estão aí, vão passar pela fase da puberdade, né? Então, a gente ter esse controle, né, manter um ambiente saudável para que esses hormônios atuem de forma regulatória, né, como devem ser, né, para que as pacientes comecem aí a menstruar, ter o desenvolvimento de mamas, de pelos, né, nessa fase de puberdade. Então, ele é muito importante nessa fase. Nas pacientes que estão aí tentando engravidar, né, os hormônios também vão regular a parte de ovulação, então é importante que a gente tenha aí esses hormônios funcionando corretamente para que a gente tenha o ciclo menstrual correto, para que a gente tenha a formação do óvulo, né, faça a ovulação corretamente, faça um meio, né, próprio para que haja a fecundação desse óvulo e também a receptividade desse embrião no endométrio, para que a gente tenha uma gestação, né. É importante também durante a gestação para que mantenha uma gestação saudável, de boa evolução, né? E no climatério, né? Quando a gente já não produz mais esses hormônios, quando a gente vai deixando de produzir alguns desses hormônios, aí começam a aparecer os sintomas que são marcados, né? Marcantes nessa fase. Então, assim, cansaço, falta de libido, calorão, né? Que é muito comum, assim, nessa fase da vida. Então, são esses principais sintomas que mostram que está desequilibrado, doutora? No climatério? Carla? Sim. No climatério, a gente tem aí mais de 70 sintomas relacionados que podem ser aí, associados ao climatério, né? As principais, né, que são mais comuns, sem dúvida alguma, o calorão, né, que é aquele calor que acontece, né, que normalmente vem assim do peito para cima, vem em ondas, né, esse calor é bem marcante.
A gente tem o despertar noturno, que é uma coisa muito evidente também dessa fase. O paciente fala assim, não, dá 3 horas da manhã, eu acordo. Acordo 3 horas da manhã sempre. Né? A diminuição da libido é uma coisa muito marcante. A secura vaginal, né? Então, assim, na hora de ter relação sexual, começa a ter aquele desconforto, não consegue ter uma lubrificação adequada, e aí começa a ter também esse desconforto durante a relação sexual. Mas a gente pode falar assim, secura ocular, a cabeça que não fica funcionando bem, que a gente chama de brain fog, que fica assim, uma névoa mental mesmo. A gente tem zumbido no ouvido, ganho de peso, né? Principalmente essa gordura abdominal, né? Porque como a gente não tem mais o hormônio agindo, então a distribuição da gordura, ela deixa de ser aquela distribuição do perfil da mulher, que é coxa, bumbum, quadril, e passa a ser mais, né, padrão da região abdominal, né? Então, isso tudo aí vai acontecendo por conta dessas modificações, né? Então, o humor ali, alterações do humor, cansaço, falta de energia, sim, tudo isso tem a ver, doutora Carla, com desequilíbrio hormonal? Sim, tem a ver, né? Mas acho importante a gente falar que não é só o desequilíbrio hormonal, né? Porque tem gente que fala assim, não, então agora eu vou tomar hormônio e vai dar tudo certo, né? Só que o ambiente, né, o nosso corpo, ele é muito complexo. Então, a gente precisa de outras coisas. Então, assim, eu falo muito com as minhas pacientes. Tem uma parte que eu consigo te ajudar, mas tem uma parte que é responsabilidade sua, né? Então, se alimentar bem, evitar alimentos ultraprocessados, evitar excesso de peso, fazer atividade física regular, né? O consumo de proteínas adequado, né? Então, isso tudo a gente precisa modificar o ambiente para que a gente tenha também uma boa resposta ao tratamento, porque não é só colocar, né? E eu acho que é importante a gente falar isso porque a medicina hoje já não é igual antigamente. Então, isso também vale para outras situações. O diabetes, a hipertensão. Não adianta eu só tomar insulina, ou só tomar metformina, ou só tomar o meu remédio da pressão, se eu não estou controlando o que eu como, se eu não faço atividade física, se eu estou acima do peso, né? Então, existe uma parte que é responsabilidade do paciente, né, em fazer isso tudo acontecer. Não é só o remédio, né? O remédio, ele é um adjuvante no tratamento, mas a gente precisa que tudo isso aconteça para a gente ter o melhor resultado possível. É um conjunto, né, doutora Carla? Com certeza. E é muito necessário prestar atenção nas mudanças que o corpo apresenta também, obviamente, né? Lógico, né? Percebeu aí mudanças no padrão menstrual, por exemplo, que a menstruação está ficando desregulada, ficou meses sem menstruar. Isso aí chama muita atenção pra gente. E existem diferentes fases da vida da mulher, doutora Carla, em que os hormônios mudam mais intensamente. Seria na menopausa ou não? Isso independe? Não, eu falo que a gente tem 3 grandes marcos, né, na vida da mulher, que é a puberdade, que é quando a gente, né, modifica, né? Você vê quem tem adolescente em casa vai saber do que eu tô falando. É a adolescente que tá irritada, que ela já não entende mais o que ela tá sentindo. Tem hora que ela tá feliz e ela tá brava com você ao mesmo tempo, às vezes chora, porque os hormônios estão modificando, né? E aí o corpo muda, começa a menstruar. Então, esse é um grande marco, né? O segundo grande marco são as pacientes que vão gestar, né? Que nem todo mundo vai gestar, mas nas gestantes é uma mudança hormonal tremenda, né? As gestantes também vão entender, a gente fica emotiva, a cabeça não funciona direito, parece que a gente esquece um monte de coisa, né? E aí tem essas alterações de humor, de libido, né? Umas vão ficar mais susceptíveis à relação sexual, outras não vão querer nem saber, outras não vão, né? Vão ter dificuldade em algumas questões, vão ficar mais emotivas ou vão ficar mais irritadas. Aí quando o neném nasce, aí tudo muda, né? Porque antes você era o centro das atenções, de repente não é mais, os hormônios modificaram e algumas pacientes vão experimentar sintomas depressivos, né? Então, assim, é um marco muito grande, né? E o terceiro grande marco é, sem dúvida alguma, climatério e menopausa, onde a gente tem essa queda hormonal e todos esses sintomas e mais alguns que com certeza vão aí aparecer, né? Nessa fase. Realmente um turbilhão de emoções, né? Literalmente um milhão de fases, né? Sim, são muitas fases. E muitas mulheres têm dúvidas também sobre a TPM, doutora Carla. O que realmente acontece no corpo nesse período? Então, a gente tem uma mudança hormonal, né? Quando a gente está ali no nosso ciclo
menstrual, né? Então, o que antecede, né, aí a menstruação, né, que é antes da menstruação, essa tensão pré-menstrual, né? O que acontece? O nosso corpo, toda vez que a gente tem um ciclo menstrual, ele acha que a gente vai engravidar. Então, ele se prepara para você engravidar. Então, quando você ovula e você não engravida, existe uma queda hormonal muito grande, muito rápida. E essa oscilação, para algumas mulheres, acaba sendo uma oscilação que traz desconforto, né? E algumas vão experimentar essa TPM. Então, não raro, o tratamento inclui a gente tentar manter esses hormônios mais estáveis, né? Às vezes, utilizar medicações antidepressivas. Então, é uma coisa bem complexa, mas é devido a essa variação hormonal que acontece durante o nosso ciclo menstrual. Laura está aqui conosco. Bom dia, Lidiane. Bom dia, doutora Carla. Tá dizendo o seguinte, muitas mulheres têm cólicas fortíssimas e outras não têm. Eu, por exemplo, não tenho. Por que se deve a isso? Nossa, essa pergunta foi excelente, Laura, porque nós estamos aí no mês da consciência para a endometriose, que é uma doença que é muito negligenciada, muito importante, né? Então, em geral, quando a paciente fala que tem cólica, a gente tem que prestar atenção nessa doença chamada endometriose. A gente não pode deixar de pensar nisso. É uma doença crônica que não tem cura, né? Relacionada com infertilidade, com dores crônicas, né? É uma das possibilidades dessas cólicas, né? Outras possibilidades, miomas, adenomiose, também pode causar cólica, né? E que bom que você não tem, né? Mas existe também a dismenorreia que não tem uma causa orgânica específica. Mas para a gente falar isso, a gente tem aí que pensar nessas outras causas para que a gente possa excluí-las, né? Antes da gente falar que tá tudo certo. Perfeito. Meu nome é Dulcilene, bom dia. Ela está dizendo, quero ganhar o brinde, já está concorrendo, amo o programa, o destaque é maravilhoso. Está no Pedro Silvestre. Olá, buenos dias para você também, Dulcilene. Obrigada aí pela audiência. Muito bom dia. Quero perguntar aqui a Helena. Helena, tem perdões. Oi, Helena. Bom dia a você e todos os perdoenses aí. A saúde mental, ela afeta a saúde ginecológica? É verdade, doutora Carla? Olha, a saúde mental, ela afeta tudo, né? Porque a gente, eu falo que muitas vezes a gente tem uma questão psicológica e que consegue trazer e somatizar coisas que às vezes a gente não acredita, né? Então, é muito importante que a gente olhe para a saúde mental como um regente, né? Junto com todos os nossos outros, as nossas outras questões. Mas é possível sim, né? Então, pacientes que às vezes ficam muito ansiosas, né? E com certeza você já ouviu falar disso, os pacientes às vezes ficam lá assim, nossa, mas a menstruação não vem, a menstruação não vem, a menstruação não vem. E esse estresse às vezes atrasa o ciclo, né? Porque ele acaba liberando também substâncias aí no nosso organismo que podem alterar a funcionalidade dos hormônios. Então, isso pode acontecer sim, né? Por isso que a saúde mental hoje é uma coisa que a gente conversa muito, né? A gente fala muito sobre a importância da manutenção na saúde mental, o que a gente deve fazer para que a gente tenha, né, mais controle sobre a nossa mente, né? E trazer o maior bem-estar, isso é super importante. Com certeza. Silvana está conosco, tenho 38 anos. Como que a idade afeta e a fertilidade também a saúde ginecológica? Eu quero ter filhos. Será que ainda consigo? Sim, é uma pergunta muito importante, né? A infertilidade é um ramo que eu gosto muito de trabalhar, né? Eu tenho até título de reprodução humana pela Associação Médica Brasileira. E a gente sabe que acima dos 35 anos a gente já começa uma queda da fertilidade, né? Então, quanto mais tempo a gente demora para engravidar, mais difícil fica para a gente engravidar. Mas a fertilidade, ela depende de vários fatores, né? É lógico que a idade da paciente é um fator extremamente importante e definidor, mas também temos que ver, e esse parceiro? Esse parceiro tem aí uma saúde também? Né? Como que é o espermograma, esse sêmen é adequado ou não? Então, tem muitas coisas que a gente tem que avaliar antes da gente falar que um casal é infértil, né? E graças a Deus hoje a gente tem muitas técnicas avançadas de reprodução assistida que ajudam muitos casais que teriam muita dificuldade ou muitas vezes não conseguiriam aí engravidar espontaneamente e a gente consegue aí com bons resultados atingir esse objetivo.
A Regina está conosco aqui. Bom dia, Lidiane, doutora Carla. Tem como evitar a TPM? Pergunta de $1 milhão. Evitar eu não sei, mas tratar com certeza, né? Procure aí um médico da sua confiança, né? Para conversar sobre isso, tentar vários tipos de tratamento. Não existe só uma linha de tratamento. Muitas das vezes a gente tem que associar terapias, tratamentos auxiliares e adjuvantes. Às vezes a gente precisa da ajuda até do psiquiatra, né? Porque é uma questão aí que pode envolver mais de um especialista, com certeza. E, doutora Carla, a menopausa ainda é um assunto aí cheio de mitos, né? O que toda mulher precisa entender aí sobre essa fase? O que é verdade? Eu acho que o mais importante é que, apesar de ser uma fase que faz parte da vida da mulher, você não precisa se submeter a todos esses sintomas que vão trazer uma piora na sua qualidade de vida e aceitar que deve ser assim. A gente não precisa mais aceitar que as coisas são assim. A autonomia da paciente é muito importante. É lógico que se a paciente não quer, ela também não é obrigada a fazer. Mas você querer tratar e ter o seu direito ceifado, né, por alguma questão. Então, assim, a gente precisa analisar com cuidado antes de falar que a paciente não pode fazer reposição hormonal, que não deve fazer reposição hormonal. A reposição hormonal, ela traz uma qualidade de vida muito importante na vida da mulher, né? Tanto em relação aos sintomas, quanto de prevenção de doenças também, né? A gente sabe que mulheres que não fazem reposição hormonal, elas têm mais chance de desenvolver doenças cardiovasculares, que é a principal causa de mortalidade hoje no nosso país, né, desenvolver diabetes, desenvolver doenças osteometabólicas como osteoporose, sarcopenia. Então, a reposição hormonal, ela pode ser um tratamento de promoção de saúde. E entender esse processo ajuda com toda certeza a encarar essa fase com mais tranquilidade, né, doutora Carla? Sim, eu acho que hoje a gente tem tanta informação, né? Eu acho que não é igual as pessoas falam, vou no Dr. Google. Não é isso, tá? Eu acho que a gente tem que estudar e tentar entender. Daquela informação que você foi lá na internet, buscou, converse com o seu médico e fala assim, olha, eu vi isso na internet, procurei saber, vamos conversar um pouquinho sobre isso, porque a gente não cabe mais esse tipo de medicina onde eu falava uma coisa e o paciente só obedecia sem saber do que se tratava. Esse tipo de medicina não cabe mais hoje, né? Então é importante que as pessoas participem ativamente do seu tratamento, sejam protagonistas do seu tratamento, né? E que tomem decisões junto com o seu médico de confiança, né? Para que a gente tenha bons resultados. Com certeza. A nossa ouvinte está dizendo, estou no 40 mais, meu ciclo mudou, fico de cama com vários sintomas, antes não tinha nada. Pode ser a menopausa? Pode ser ela batendo na sua porta, com certeza pode. Temos mais perguntas, muita gente interagindo conosco. Obrigada a todos aí na audiência que envia pergunta para nós. A Juliana está perguntando, qual idade que eu posso tomar ou a mulher pode tomar vacina HPV? Ela é oferecida pelo SUS? Sim, nós temos o calendário vacinal. Se tem uma coisa que a gente deve ter muito orgulho no nosso país, é o nosso calendário vacinal. A gente tem aí várias estratégias de prevenção. Também excelente pergunta, é o Março Lilás, né? É a época que a gente fala da prevenção aí do câncer do colo. O HPV é o principal responsável pelo câncer do colo. Então, nós temos sim a nossa prevenção primária, que é aí a vacinação, que acontece pelo SUS nas pacientes nas meninas e meninos acima dos 9 anos. No setor privado, nós temos hoje a vacina nonavalente, que aí vai proteger contra mais sorotipos do HPV, né? Tudo no intuito de evitar aí tanto o câncer, né, do colo do útero nas mulheres, né, e também outros tipos de cânceres que são aí induzidos pelo HPV. Muito importante, doutora Carla, você citar aí as campanhas e também, né, o combate aí à endometriose também, que é muito importante. Essas campanhas, elas trazem muitos esclarecimentos, né? Sim. Ajudam muito, né? E temos aqui, oi meninas, bom dia. Comigo foi um pouco diferente, a questão da fertilidade. Tomando anticoncepcional há 18 anos, resolvemos engravidar. Foi só parar por 3 meses e engravidei. Isso aos 38 anos de idade. Hoje o caçula está com 13 anos, estou com 52. Amém, que bênção. Parabéns, muita saúde para vocês. Tatiana está conosco. Oi, Tatiana, bom dia, Lidiane. Tenho 43 anos. Como sei se estou entrando na menopausa e quando procurar um médico? Eu acho que procurar um médico a gente tem que fazer sempre um controle, né? O mais importante é a gente ficar atento aos nossos
aos nossos sinais do que o corpo vai dar pra gente, né? Então, se a gente está tendo alguma modificação em relação aos sintomas, né? Se a gente está sentindo, assim, mais cansada, se a gente está tendo os calores, o despertar noturno, a secura vaginal, né? Então, são questões aí que chamam a atenção. A gente não precisa de exames laboratoriais para a gente dar diagnóstico do climatério, né? Porque a alteração hormonal, ela vai aparecer numa fase muito tardia, que já é quase na menopausa, né? Tem como a gente usar os hormônios, dosar hormônios sim, mas não necessariamente eles são definidores dessa fase. Então, o mais importante é ficar atento a alterações que o seu organismo pode sofrer ou que vem sofrendo. Era assim e não é mais, né? Eu menstruava assim e já não menstruo assim mais. Eu me comportava dessa maneira e agora já estou me comportando de outra maneira. A gente sente, né, doutora Carla, esses sinais aí, né? E toda mulher pode fazer reposição hormonal, doutora Carla? Ou existem casos ali que não são indicados de jeito nenhum? Qual seriam os principais casos? Existem casos que a gente não indica de jeito nenhum. Então, pacientes portadoras de porfiria, a gente contraindica, contraindicação absoluta. Pacientes com cânceres induzidos hormonais, cânceres hormonais, a gente também contraindica. Pacientes em tratamentos, né, agudos oncológicos. Pacientes que estão aí em fase aguda de alguma doença, a gente deve ser sempre acompanhado com outro profissional. Outras situações, a gente deve sempre levar em consideração a patologia, o controle da patologia e conversar com médicos assistentes. Por exemplo, hipertensão, diabetes, não são contraindicações absolutas. A gente pode sim fazer reposição hormonal, desde que a gente tenha aí um acompanhamento e um aval do médico assistente. E por isso cada caso deve ser analisado individual, né, doutora Carla? A nossa ouvinte aqui, a Luana, está dizendo, doutora, eu ouvi você citar a secura vaginal. Pode causar sangramento? Pode sim. Principalmente aí a gente está falando de pacientes no climatério, na menopausa, mas a gente também não pode esquecer das pacientes que estão no puerpério, né? Então, essas pacientes do puerpério também vão experimentar esse tipo de secura vaginal, ela pode estar presente, tá? Então, o que acontece? Quando a gente está com falta, né, de lubrificação, a vagina está muito seca ou as células estão muito secas, o tecido fica muito esticadinho, né? Então, aí ele pode ter aí lacerações, né? Pequenas fissuras, né? Pequenos traumas. E aí tem um sangramento, pode acontecer sim. A nossa ouvinte está dizendo, oi, bom dia, tudo bem? Doutora, qual a duração normal da menstruação? Olha, a gente fala que o ciclo menstrual, ele pode variar aí entre 3 a 7 dias, que é o normal, né? O usual. Mas a gente precisa entender... principalmente como essa paciente sempre foi, né? E sempre foi assim, modificou, o que é que está acontecendo? E investigar. Quando foge desse padrão, é bom a gente investigar. E além dos tratamentos médicos, doutora Carla, quais hábitos ali no dia a dia ajudam a manter ali o equilíbrio hormonal? A dieta, atividade física, né? Então, assim, os alimentos mais naturais, evitar alimentos ultraprocessados, alimentos ricos em alto teor de açúcar, né? Então, esses a gente deve evitar. Fazer uma atividade física regular. Lembrando que a atividade física regular, o nosso organismo, ele não entende o que é final de semana. Então, a atividade física regular é de segunda a segunda, né? Lógico que, assim, todo mundo vai falhar um dia ou outro, porque tem um compromisso, porque aconteceu alguma coisa. Mas a gente tem que sempre focar e ter aí uma meta que seria a meta diária de atividade física. Então, o estilo de vida, ele tem total influência aí também sobre, né, essa qualidade aí? Em tudo, em doenças tudo, né, cardiovasculares, em doenças oncológicas, até no surgimento de doenças oncológicas, a gente já vê que o estilo de vida é muito importante. E, falando em correria, muitas mulheres, né, acabam colocando aí a saúde em segundo plano por causa da rotina. Qual que é o risco disso, doutora Carla? Eu falo que a saúde da mulher, ela tem que ser igual instrução de avião, né? Instrução de avião é o quê? Você cuida de você primeiro e depois você cuida do outro. A mulher, a gente nasceu num lugar que a gente cuida do outro para depois cuidar da gente. Não pode ser assim. Por quê? Porque além da gente não dar conta uma hora, a gente não passa um bom exemplo,
né? Então, se a gente começar a se priorizar, cuidar da nossa saúde, mostrar como é importante, né, para os nossos filhos, como é importante cuidar da saúde, cuidar da atividade física, como isso deve ser uma prioridade, a gente vai perpetuando esses hábitos saudáveis para as próximas gerações, né? Então, é muito importante que a gente tente priorizar, porque quando a gente faz isso, a gente negligencia a nossa saúde. E aí, daqui a pouco, a gente não está dando conta de nada, né? Então, a gente não dá conta de fazer uma atividade física, aí daqui a pouco vai pegar o netinho no colo, não dá conta de pegar o netinho porque está muito cansada, porque está fraca, não fez atividade física, ou às vezes a vida inteira com hábitos ruins desenvolveu problemas de saúde que aí impedem de fazer outras coisas, né? De viajar, de curtir com a família, né, de ter essa liberdade. Então, são escolhas, né? Então, vamos tentar fazer escolhas boas para a gente ter aí um resultado melhor. Com certeza. Importante que cuidemos de nós em primeiro lugar, até porque não vai ter como cuidar de nada e sem saúde não tem como fazer nada, né, doutora Carla? Sem saúde a gente não é nada. Oi, bom dia, tudo bem? Depois que fiz a laqueadura, pode engordar, doutora? Pode engordar muito, porque meu peso era 56, hoje estou com 97 quilos, é normal? Olha, assim, a laqueadura não existe nenhuma associação direta com ganho de peso, tá? Mas o que acontece? O tempo passa. Então, eu falo assim, se você está fazendo a mesma coisa que você fazia 10 anos atrás, você vai ganhar peso. Não tem jeito. Por quê? Porque o nosso metabolismo vai ficar diferente, né? As nossas funções. Então, se você não está se exercitando, você está perdendo massa magra, que é onde a gente gasta energia, né? Então, assim, imagina, você foi perdendo sua massa magra durante todos esses tempos, se alimentando do jeito que você se alimentava há tantos anos. Não tem como, essa conta não fecha. O metabolismo não funciona do mesmo jeito, né? Exatamente. Então, a gente precisa entender isso, né? E o mais importante é que a gente tem que tomar responsabilidade sobre as nossas questões. Então, não existe nada documentado em que laqueadura faz ganhar peso, né? Então, assim, os hábitos de vida são muito mais importantes. Bom, o tempo já acelerou, né? Passou rápido demais, doutora Carla. A gente poderia ficar aqui horas e horas aqui batendo papo e esclarecendo muitas dúvidas. Muito obrigada por esse papo tão importante e necessário. Gratidão mesmo aí por ter aceitado o nosso convite, doutora Carla. Lidiane, eu que agradeço. É sempre uma honra para mim estar aqui no programa. Eu gostaria de aproveitar e deixar aí os meus contatos, né? @DRA Carla Zanola no Instagram. Nosso endereço lá da clínica do Instituto Plenos é Rua Comendador José Esteves 675, telefone é 99908-1004. Então, todo mundo que está aí ouvindo, que tem mais dúvidas, que quer conversar um pouquinho mais sobre saúde da mulher, ter essa interação e tentar entender um pouco mais sobre essas questões que a gente vem aí trazendo, né? Principalmente nesse mês aí da mulher, mas que deve perdurar durante o ano inteiro. Então, estou sempre lá à disposição, esperando por vocês. Com certeza. Muito obrigada, doutora Carla. E a saúde hormonal, gente, é fundamental para o bem-estar, a disposição e a qualidade de vida das mulheres. Entender os sinais do corpo e buscar orientação médica pode fazer toda a diferença para viver com mais equilíbrio, energia e autoestima. No destaque de hoje, a doutora Carla Zanola trouxe informações importantes para ajudar as mulheres a cuidarem melhor da própria saúde e viver em cada fase da vida com mais consciência e qualidade de vida. Não pegou a entrevista toda? No nosso Instagram você confere na íntegra, @Rádio 94 Lavras. Já